Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estar com vocês, alunos do site padrepauloricardo.org, e partilhar um pouco algumas reflexões a respeito do livro recentemente publicado pela editora Vide, editorial Karl Marx e o Diabo. Esse livro foi escrito por um autor católico, Paul Kenger, né? E está quentinho, saído do prelo agora. E esse livro vem à luz no meio de toda uma controvérsia que atingiu o nosso país. Então, eu achei até providencial que o livro fosse publicado agora, porque ele traz para as pessoas uma informação um pouco mais precisa, né? De certa forma histórico-científica, né? De um fenômeno que as pessoas ficaram apavoradas agora entre o primeiro e o segundo turno das eleições, né? Todo mundo se lembra do vídeo que circulou no WhatsApp, aí na internet, etc., de um satanista, né? Que diz que nós vamos comer o pão que o diabo amassou com o rabo, com a eleição do Lula, etc. e tal, essas coisas. E as pessoas ficaram, então, assim, bastante atordoadas com essa eclosão. De repente aparece essa história de satanismo e o PT, Partido Socialista, entre aspas. Então, o que tem a ver? Isso é uma calúnia contra o PT? O que é que aconteceu de fato? Qual é a verdade histórica dessas coisas? Então, assim, eu gostaria de colocar aqui para vocês uma reflexão mais profunda, né? Filosófica mesmo, mais profunda até do que o próprio livro do Paul Kenger, que é bastante bom, mas eu acho que a gente pode aprofundar mais, que é um pouco a missão do nosso site, dar às pessoas uma visão um pouco mais profunda da realidade com leitura filosófica e não somente essa coisa panfletária de campanha, etc, etc. Então, por isso que eu quis fazer essa aula fechada para os alunos, né? Porque você joga uma aula dessa na internet, aberta, isso vira o quê? Vira campanha. E eu não estou aqui interessado em fazer campanha para ninguém, não é essa finalidade. Estou interessado em informar você, né? Porque essa campanha ela vai passar, seja qual for o resultado final das eleições. Porém, o fenômeno do marxismo vai permanecer como uma convicção para muita gente. E qual é a ligação do marxismo com o satanismo, né? Qual é a verdadeira ligação que nós podemos dizer que ela existe, historicamente comprovada? Então, veja. Eu vou já dizer desde o início, para ficar bem claro qual é a tese da aula, ok? Para que ninguém depois saia alardeando que o padre Paulo Ricardo disse que Marx era satanista e que todos os comunistas, marxistas, socialistas, petistas são todos satanistas. Então, bem claro, eu não estou dizendo isso. Tá? Eu não estou dizendo isso. Mas, ao mesmo tempo, nós iremos ver que, filosoficamente falando, o marxismo tem uma ligação com o satanismo. Mas é uma ligação filosófica e profunda. Tá? O que não quer dizer que todos os marxistas estejam conscientes disso. O que não quer dizer que todos os marxistas sejam satanistas. Né? Mas onde é que está essa ligação filosófica? Tá? Você vai dizer, padre, o senhor está adocicando as coisas, né? O senhor está dizendo assim que é só filosófica. Não, gente, a coisa mais perigosa que o diabo pode fazer é implantar na nossa cabeça uma ideia. Ou seja, o parentesco é filosófico porque existe uma ideia de base que está lá, tanto no marxismo como no satanismo, que acomuna as duas coisas, filosoficamente falando.
o diabo, para nos perder, para perder as nossas almas, ele não precisa de possessões e de manifestações extraordinárias. Ele só precisa de ideias. O pessoal fala, é uma batalha espiritual, etc e tal. Sim, mas quando eu falo batalha espiritual, é uma batalha de ideias. As pessoas dizem assim, mas as ideias são abstratas, inócuas, não fazem coisas. Você que é tonto, você que não enxerga, né? Porque a grande realidade que nós temos que recordar sempre é que o mal é uma realidade espiritual, né? As pessoas têm umas ideias bobas que o mal é a coisa, é a carne, o mal é a matéria que é má. Bom, essa ideia de que a matéria é má nós vamos ver ao longo dessa aula, exatamente ela é aparentada com o satanismo. Por quê? Porque Satanás é puro espírito. O mal é uma invenção espiritual. O mal, ele é espiritual. E, portanto, quando nós falamos de verdades que o intelecto enxerga e que a vontade quer, é exatamente aí que está o cúmulo da maldade. Quando uma ideia é concebida e é consentida e desejada profundamente, é aí que está a maldade. E é isso que destrói as coisas. Bom, saindo desse disclaimer inicial, que é dizer o seguinte, eu não estou dizendo que Karl Marx era satanista biograficamente, nem que ele era possesso, nem que ele cultuava o diabo pessoalmente e historicamente. Pode ser que sim, não descarto, mas não temos provas disso. Eu não estou dizendo que os comunistas e os marxistas todos são satanistas. Pode ser que haja alguns que cultuem a Satanás dentro deles. Nós vamos até ver que isso é bem possível e provável. Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo uma coisa mais profunda. Eu estou dizendo que existe algo de profundamente errado na ideologia marxista. E algo verdadeiramente satânico, né? Para usar uma linguagem popular, vamos usar o que o Dom Sigot disse no seu catecismo anticomunista, né? Foi um bispo, Dom Geraldo de Proença Sigot, foi um bispo brasileiro, foi padre conciliar durante o Concílio Vaticano II e lutou muito para que no Concílio Vaticano II houvesse uma condenação do marxismo, né? Até que conseguiu que colocassem lá na nota de rodapé os documentos antigos que condenavam o comunismo. Perguntaram para ele, Dom Sigot, e aí, o senhor está contente? Ele disse, olha, ter um chapéu é melhor do que não ter um chapéu, mas ter um chapéu na cabeça não é a mesma coisa que ter um chapéu na mão, né? Então a nota de rodapé, o chapéu devia estar na cabeça, devia estar no texto. Você colocou lá na nota de rodapé, mas tudo bem, está lá a condenação, né? E ele pergunta, na pergunta número 58 do seu catecismo anticomunista, quem inventou este regime? E ele responde, quem inventou esse regime foi Satanás, que sabe que o melhor meio de levar os homens à perdição eterna é fazê-los rebelarem-se contra a ordem constituída por Deus. 59. Como que Satanás consegue adeptos para esse regime? Resposta: prometendo aos homens o paraíso na terra, se eles renunciarem a Deus e ao céu. Satanás consegue enganá-los, como fez a nossos primeiros pais, e o resultado é o inferno na terra e na eternidade. Isso é Dom Sigot, que é uma visão, digamos assim, uma forma bastante popular de dizer a coisa, mas está dito, né? O que é que nós podemos dizer de forma mais profunda? Vejam só, é o seguinte, vamos lá, vamos direto para Karl Marx. Karl Marx, que concebeu o marxismo e, portanto, o socialismo e o comunismo, que para Marx são sinônimos, essa distinção entre socialismo e comunismo ela surgiu depois. Para Karl Marx, socialismo e comunismo é a mesma coisa, né? Ele tinha uma visão
digamos assim, secularizada, materialista, ateia, de uma realidade religiosa. Isso pode espantar as pessoas. Por quê? Porque o marxismo é uma espécie de fé secularizada, uma fé materialista. E como é esta fé materialista, esta fé marxista? O marxismo é uma espécie de religião ateia escatologista. Ou seja, se você for ver o marxismo, desde a sua origem, ela é baseada numa seguinte ideia: que você destrói o mundo e então, com essa revolução destrutiva, brota algo novo e bom. Ou seja, essa ideia que tem um parentesco com o cristianismo católico, de ideias corretas, ortodoxas. Tem um parentesco, mas muito distante. O diabo, ele não inventa a coisa do nada, ele perverte e transforma numa mentira. Qual é a ideia que nós temos? A ideia é a seguinte: se você for olhar o catecismo da Igreja Católica, a Igreja Católica crê que no fim dos tempos haverá um desencadear-se do mal, vai acontecer a grande apostasia, e então, nesse conflito final e nessa provação final, haverá o triunfo da Igreja, onde Deus fará a sua esposa descer do céu, como a Jerusalém celeste, triunfante. É isso que está nos Evangelhos, é isso que está no Apocalipse, é isso que está no Catecismo da Igreja. Ou seja, haverá uma deflagração última do mal, mas Deus fará justiça. E Deus, então, irá fazer surgir novos céus e novas terras. Ou seja, é uma intervenção divina para que Deus venha redimir esse mundo que está perdido. Essa ideia da tribulação final, do juízo e da instauração das coisas de Deus, ela foi pervertida por cristãos heterodoxos já desde a Idade Média. Quem quiser aprofundar essa perversão, tem essa obra-prima aqui do Kolakowski, que foi também publicada pela Vide Editorial em 3 volumes, As principais correntes do marxismo. Então tem 3 volumes: Os Fundadores, O Colapso e A Era de Ouro. No primeiro volume, que é Os Fundadores, ele coloca no capítulo inicial, toda essa história, desde o platonismo, Plotino, como é que foi sendo gerado aquilo que será Hegel, para depois gerar Marx. Então, o que é que acontece? Ali ele mostra claramente que existem cristãos na Idade Média que começam a pensar essa ideia, que é a seguinte: Deus não criou o mundo por amor, como nós cristãos cremos. Aqui começa a heterodoxia. Deus, por conta de uma espécie de incompletude, insatisfação, subdesenvolvimento de Deus originariamente, ele sente necessidade de criar. Então ele cria este não-Deus, que é o mundo. E então, dessa divisão originária de Deus, surge agora essa espécie de desejo interno de
reunir Deus com a sua criação. E isso daí vai acontecer quando as duas coisas colapsarem uma na outra e pum, houver a união final. Então, o que é a história da humanidade? A história da humanidade, né, você vê aqui em germe as ideias de Hegel, né? Tese, antítese, síntese, né? Então a tese, Deus, a antítese, esse mundo que é não Deus, né? E aí surge uma terceira coisa superior, que é esse Deus desenvolvido que se une com o mundo, nessa união final. Essa ideia louca que está no judaísmo, inclusive no judaísmo herético, em certas correntes da Cabala, vai surgindo essa ideia de que para que haja essa união final entre o homem e Deus, eu estou aqui, eu quero que vocês entendam que eu estou tentando colocar em brevíssimos minutos, né, uma conversa de 1000 anos de pensamento, tá? Estou explicando de onde vem Hegel. Hegel vem dessa ideia de que de um conflito surge uma síntese superior, uma coisa melhor, né? A coisa é suprassumida, como diz Hegel, né? Aufgehoben, em alemão, né? Tese e antítese tem uma coisa suprassumida numa coisa superior e boa. Então, vejam que aqui nós temos uma espécie de panteísmo, né? Onde tudo, no fundo, não houve uma criação do nada. As coisas são emanadas de um Deus incompleto que como que pariu o mundo. E agora, desses dois pedaços de Deus lutam para se unir. E surgiu, nessa ideia, uma coisa na Cabala. Essa ideia de que, para que haja essa união final, a gente deveria mesmo era destruir tudo. Ou seja, causando a destruição radical de tudo, nós estaremos causando, né, essa síntese final, esse mundo melhor, esse mundo positivo, esse mundo bom que vem, esse Deus unido ao homem, esse homem-Deus, né? Existem várias versões disso. Estou colocando aqui para você o esquema básico, sem nos perdermos em nomes, né? Sem nos perdermos em detalhes históricos. Quem quiser os nomes e os detalhes históricos, olha aqui no Kolakowski, que tem material suficiente para você depois pesquisar mais coisas. Quando Marx vem ao mundo, o que é que ele encontra? Vamos lá. Quem é Karl Marx? Karl Marx é um filho de um judeu da cidade de Trier, na Alemanha. Treveris. Trier. A cidade de Trier, na Alemanha, é uma cidade bastante cristã na sua história. Santa Helena, mãe do imperador Constantino, trouxe para Trier a túnica inconsútil de Jesus. E a Catedral de Trier, onde Marx nasceu, né, tem lá a túnica de Cristo. Foi nessa cidade também que nasceu, nada mais nada menos do que Santo Ambrósio. Santo Ambrósio nasceu em Trier, como Karl Marx, são conterrâneos. Né? Marx, então, nasceu nessa cidade eminentemente católica. O pai de Marx, no entanto, que era judeu, cedendo um pouco às pressões sociais da época, se converteu ao cristianismo, mas não quis se converter ao catolicismo. Porque o pai de Karl Marx preferiu uma versão liberal de cristianismo, que não acreditava tanto que Jesus era Deus. Era um cristianismo liberal, que era o luteranismo liberal, que já estava sendo gerado lá no século XIX. Essa coisa toda que depois virá com Bultmann e Companhia Limitada, de que Jesus não é Deus coisa nenhuma, né? Jesus histórico,
Cristo da fé, essas coisas todas que vão surgir depois, né? Mas já estava lá, em germe, no pai de Marx. E é interessante a gente notar aqui uma coisa, uma coincidência, porque vocês irão encontrar ao longo dos séculos, né, essa coincidência de que pais cristãos liberais terminam parindo filhos ateus ou satanistas, né? É uma coisa assim bastante comum. Então o pai de Marx, ele tinha uma certa crença em Deus e queria que o filho acreditasse em Deus. Então o filho foi batizado, luterano. E Marx, no início da sua vida, escreveu coisas a respeito de Deus, de Cristo, da união com Cristo, etc., né? A nossa união com Cristo e com limitada. Então ele teve lá na sua adolescência um período devoto, até que ele, né, entrou na Universidade Federal. Brincadeira aqui. Até que ele entrou na universidade. E lá ele encontrou um professor de teologia ateu. Olha que bonito, né? Quem melhor para catequizar as pessoas e ensinar teologia do que um ateu? Então o Bauer foi o professor de Marx e Bauer foi que fez com que Marx perdesse a fé. O Marx então começou a cultivar uma coisa que ele já tinha antes, que é um certo gosto por coisas tenebrosas, né? Então, na sua juventude, Marx escreveu poesias dessa época de universitário, em que ele tinha 19 anos, por aí. Ele escreveu poesias que são poesias, se não explicitamente satanistas, mas que mexem com o fogo, né? Essas poesias ficaram perdidas durante muito tempo, até que finalmente foram publicadas no século XX por honestidade intelectual daqueles que escreveram as obras completas, publicaram as obras completas de Marx. E que poesias são essas? Vocês comprem o livro Karl Marx e o Diabo, né? Aqui uma propagandazinha, está muito bem feita a tradução, o original é em inglês, mas a Vida Editorial, eles contrataram um poeta para traduzir do original alemão as poesias de Marx. E conseguiram fazer um trabalho extraordinário. Eu depois fui cotejar com o alemão, ficou muito bom. Ficou muito bom, né? Ficou melhor do que o original em inglês. As poesias. Então são dois tradutores. Um é o tradutor da prosa, do Paul Kengel, e outro é o tradutor das poesias de Marx. Marx, para dar um exemplo para vocês dessas poesias, escreveu em 1837 uma poesia chamada Pálida Donzela. É uma poesia de uma moça que comete suicídio. Nota de rodapé. Marx teve 3, além dos filhos que morreram em tenra infância, ele teve 3 filhas que chegaram à vida adulta. 2 dessas filhas, dessas 3 filhas, 2 cometeram suicídios em pacto de suicídio com seus maridos. Uma se matou junto com o marido e a outra combinou de se matar junto com o marido, mas o marido, na hora H, deixou ela se matar sozinha e caiu fora. Não deixa de ser curioso, eu acho que é um caso único na história. Vocês conhecem alguém que, tendo escrito poesias sobre moças que cometem suicídio na sua juventude, depois se casa e tem filhas que cometem suicídio? Conhece algum caso? Pois é, Karl Marx.
como que aconteceu isso? Foi acaso? Ou será que a educação que Marx deu às suas filhas influenciou nisso? A educação cultural / espiritual. Né? Então, nessa poesia chamada A Donzela Pálida, a Pálida Donzela, ele diz assim: arrancaram-me os céus, perdi a via estreita, minha alma fiel a Deus, ao inferno ora é eleita. Ou seja, eu perdi o céu e minha alma agora está destinada ao inferno. Esse tipo de poesia, esse tipo de fogo com o qual Marx brincava na sua juventude. Né? Ou seja, falando essa coisa da alma que vai para o inferno, com suicídio, né? Com suicídio. Existe uma famosa poesia dele chamada O Jogral, em que ele descreve um violinista. Um violinista, não é bem violinista, né? Assim, precisa aqui explicar, é que existe, todo mundo está acostumado com um violino, né? Mas existe um violino um pouco mais gordinho, que é chamado de viola, tá? É que a gente fala viola para um brasileiro e ele pensa o quê? O violão, o cara tocando lá viola, sertaneja, né? Não tem nada disso, estamos falando de viola clássica. A viola, né? Que é um tipo de violino, ok? Então, esse tocador de viola, ele toca a viola até se autodestruir. Então é toda uma poesia bastante tenebrosa em que ele se autodestrói. Uma espécie de suicídio, de autodestruição. E ele diz assim: meu sabre tinto em sangue escuro fez em tua alma inciso furo, fumo infernal que sobe a mente e turba o senso até a loucura. Obtível da figura escura que rege o ritmo com que toco a dança da morte num louco afã de luz e escuridão. A linguagem poética, deixa eu traduzir para aqueles que não entenderam, né? Ou seja, eu recebi uma espada, um sabre, né? Manchado de sangue, né? Meu sabre tinto em sangue escuro. E essa espada perfura sua alma. E de quem que eu recebi essa espada? Obtive de figura obscura. Ou seja, uma figura tenebrosa me deu essa espada. Ou seja, nos rituais satânicos, né, existe essa coisa também de se receber Satanás dá uma espada à pessoa, né? Como se sendo uma força que a pessoa recebe, etc. Eu não estou dizendo que Marx fez esse ritual. Eu só estou dizendo que ele fez poesias a respeito disso. Ok? Não há provas históricas concretas de que Marx fosse pessoalmente satanista. Mas também não está excluído. Podia ser. Tá? Existe um outro famoso, não é poesia aqui no caso, é mais uma peça teatral, né? Um drama que ele escreveu mais poético, assim como Goethe escreveu o seu Fausto também, que é meio poético em versos, né? Então, o Marx escreveu também um drama chamado Ulanen. Ulanen é uma mistura de letras para dizer Emanuel. Então, Emanuel às avessas, ou seja, o anticristo. Então, esse personagem, esse Ulanen, ele está lá com... Assim, é interessante que nessa obra todos os personagens são maus. Todos. Não tem luta entre o bem e o mal, é só trevas. Todos os personagens são maus. E esse Ulanen chega num albergue, junto com um amigo seu, né? E lá não tem lugar para eles, talvez uma paródia
com relação a Cristo, a São José e a Virgem Maria, que não tinha lugar para eles em Belém, etc, etc. Lá encontram um rapaz, os dois, o Lanem manifesta interesses sexuais, homossexuais pelo rapaz, e Marx descreve isso de forma, assim, bastante precisa, a psicologia da sedução do rapaz, como se ele já tivesse visto isso acontecer na vida dele, né? Também o dono do albergue se interessa pelo rapaz, ali tem um pequeno conflito de interesses, mas não é essa parte sexual que interessa, né? A parte que interessa aqui é exatamente essa ideia que aquele tocador de viola, de violino, que se autodestruía, aqui, esse Ulanem agora, ele quer destruir o mundo. Ele quer destruir, né, tudo. Destruir todas as coisas. Então essa coisa tenebrosa e satânica de destruição de tudo. Tá bom? Se você quiser ler isso com mais clareza, tá aí o livro. Eu quero passar logo para as conclusões filosóficas disso daqui, porque a finalidade da coisa não é tanto a biografia de Marx. Veja, o Paul Kenger, ele é bastante honesto, historicamente falando. Ele diz: não podemos concluir que Marx era satanista, ou que ele era possesso pelo diabo. Por quê? Porque tem gente que conclui isso, né? O famoso pastor Richard Wurmbrand, né, que é um pastor de origem judaica, romeno, escreveu um livro mais antigo chamado Era Karl Marx um Satanista, né? Esse livro está publicado, tem à vontade aí na internet também em PDF, porque não tem mais direitos autorais, mas é um livrinho pequeno, não é muito grande e também não é científico. O pastor, ele pula logo nas conclusões dizendo que Marx era satanista e possesso. Por que a gente não deveria dizer isto? Porque nós não temos prova histórica. E não é esse o problema principal. O problema principal não é se Marx fazia cerimônias satanistas ou se ele era possesso. O problema principal é que existe uma lógica satanista no que Marx desejava. O Paul Kenger, ele recorda que a frase, os biógrafos de Marx são unânimes, todo mundo diz que Marx tinha uma fascinação pelo Fausto de Goethe. Goethe é um famoso escritor do romantismo alemão, que escreveu o Doutor Fausto, e um dos personagens do Dr. Fausto é o Mefistófeles. O Mefistófeles é uma espécie de encarnação do diabo, é o sujeito que faz o papel de Satanás na obra, e o Fausto vende sua alma ao diabo, né? E uma das frases que Marx gostava de repetir era que tudo o que existe precisa ser destruído. Né? No original alemão, Mefistófeles diz o seguinte: Ich bin der Geist, der stets verneint. Eu sou o espírito que sempre nega. Und das mit Recht. E isso com razão. Denn alles, was entsteht, ist wer das es zugrunde geht. Porque tudo o que está de pé é necessário que pereça, que seja destruído. Tudo que está de pé precisa ser destruído. E esta ideia revolucionária de que tudo que está de pé precisa ser destruído, que está colocada aqui na boca de um personagem satânico de Goethe, Marx costumava repetir esta frase constantemente. Por quê?
Porque se nós formos ver, e aqui a tese principal do que eu quero mostrar, existe uma crença nas várias correntes marxistas. Existe uma fé de que se eles fizerem a revolução e destruírem as coisas, surgirá o mundo melhor. Surgirá do nada. Agora, veja, isso é um negócio assim, absurdo, porque nós cristãos, né, nós cremos o quê? Não que nós precisamos destruir o mundo, mas é que o mundo, na sua própria maldade, está caminhando para a sua destruição, então Deus virá para fazer justiça e então surgirá novo céu e nova terra. Mas veja, nós cristãos cremos que existe uma ligação entre causa e efeito. Se eu tenho um efeito, eu preciso de uma causa proporcionada. Se eu tenho um mundo novo, se eu tenho uma coisa boa, se eu tenho a nova Jerusalém, se eu tenho um novo céu e nova terra, eu preciso de alguém que tenha capacidade, que tenha bondade para fazer isto. Ok? Ou seja, que do bem vem o bem. Tem lógica, né? Da bondade de Deus surge o novo céu e nova terra. Então, ou seja, Deus fez um mundo bom, Deus fez um mundo livremente, Ele fez um mundo bom, está lá no relato da criação, na Bíblia, né? E Deus viu que tudo era bom. Deus fez tal coisa e viu que era bom. Deus fez tal coisa e viu que era bom. Deus fez tal coisa e viu que era bom. Deus fez o homem e viu que era muito bom. No relato da criação, no livro do Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom. A criação é boa. Ou seja, a criação é algo bom. Mas não. As correntes gnósticas, cabalistas e gnósticas que influenciaram o pensamento de Marx, creem que o mundo é mau. O mundo é profundamente mau e ele precisa ser destruído para que surja o bem. A criação, ela nasceu de uma fraqueza de Deus. Entende? Marx não postula isso, eu só estou dizendo aqui o que o Kolakowski traça como sendo a origem das ideias. Ou seja, de onde vem essa crença absurda? Porque, pensa bem, o senhor, teoria da conspiração, não tem teoria da conspiração nenhuma, cara. Você pega os sujeitos da escola de Frankfurt, né? Vai lá, lê, estuda um pouquinho. Tem aqui, Imaginação Dialética do Martin Jay, né? A escola de Frankfurt, do Instituto de Pesquisas Sociais, né? Que mostra muito assim, tranquilamente o pensamento da escola de Frankfurt. Você vê claramente que eles têm uma profunda fé de que destruindo as coisas surgirá o bem. Essa é a crença básica de todo marxista. A sanha destruidora que eles têm. Não é teoria da conspiração isso. Agora, não tem... Só que se eu vejo, de repente, surge na história da humanidade essa crença absurda, do nada. Não surgiu do nada, isso teve uma história pregressa, então não tem teoria da conspiração, tem narrativa da longa história, né, para surgir essa convicção maluca. Como é que um monte de ateus crê que quanto mais eu destruir as coisas, surgirá o bem? Surgirá uma sociedade perfeita, surgirá o paraíso aqui na Terra. De onde vem essa ideia louca? Porque que nós cristãos creiamos que do Deus bom, que permite uma aprovação final, né? Mas deste mal é capaz de tirar um bem maior, porque Ele é bom, eu tenho causa proporcionada. Deus permite o mal, porque desse mal Ele é capaz de tirar um bem maior. Então, do bem vem o
bem, não é do mal, não, é que Deus permite, é vontade permissiva. Deus permite o mal. E não é do mal que vem o bem, não. Deus permite o mal e Ele, na sua bondade, é capaz de tirar dessa maldade um bem maior. A causa do bem é Deus, que é bom. Isso tem lógica. Mas não é a lógica dialética. Você vê que tem lógica porque a sua lógica é uma lógica humana normal. Né? A sua lógica é humana normal, mas a lógica marxista não é normal. A lógica marxista, eles acham que do mal brota o bem. Eles creem nisso. Uma das frases de Mefistófeles, né, é que ele diz: quem é você? Ele se define no Goethe. Né? Eu sou uma parte daquele poder, ein Teil jener Kraft, daquela força que sempre faz o mal, mas termina dando origem ao bem. Esta ideia é profundamente satânica. Eu quero que vocês enxerguem filosoficamente. Não me interessa se Marx cultuava biograficamente e historicamente Satanás. O que me interessa é que ele cultivava essa ideia. E todo marxista cultiva essa ideia. Que no mal brota o bem. E isto, senhores, é satânico. Filosoficamente satânico. Então não é teoria da conspiração, é uma constatação filosófica. Eles dizem isto, eles creem nisto e eles fazem isto. Vamos olhar para o Marx histórico. Né? Ele não somente gostava de repetir esta frase de Goethe: alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Tudo o que está de pé vale a pena que seja destruído. Merece ser destruído. Ele repetia isso, mas ele depois faz um manifesto comunista. Nós chamamos de manifesto comunista, mas nas cartas dele para Engels e de Engels para ele, Engels chega e diz assim, que vamos publicar o nosso catecismo. Ele chama o manifesto comunista de catecismo e diz assim, que ele deve servir como uma espécie de credo. Deve servir como um credo. Então o manifesto comunista é um catecismo, é um credo. É o Denzinger, o compêndio dos símbolos de fé dos comunistas. E lá, o que é que eles falam? Eles começam a fazer a lista daquilo que eles precisam abolir. Abolir a propriedade privada. Mas desde o início está lá abolir a família. Abolir a família. Quando hoje a gente vê essa história de ideologia de gênero, de não sei o que, etc e tal, isso, aquilo, né? As pessoas dizem, não, imagina, é que isso daí, isso não faz parte do marxismo em si. O que é o marxismo? Na cabeça das pessoas ingênuas. Não, o marxismo é o seguinte, existe injustiça no mundo, nós vamos instaurar o regime socialista para distribuir os bens para os pobres. E então
vai ter uma sociedade igualitária. E é isso que nós queremos. Bom, é evidente que isso é propaganda. Isso não é a verdade. Porque, veja, se eu tenho uma ideologia cuja finalidade é, em primeiríssimo lugar, destruir, eu não vou chegar e dizer, dá licença, eu vou destruir sua família. Pode ser? Não. Eu tenho que dizer o quê? Não. Está havendo uma opressão. A mulher está sendo oprimida. Então vamos dar à mulher o direito de aborto, laqueadura, anticoncepcionais, etc., para que ela vá ao trabalho, etc. e tal, isso, aquilo. Não, mas agora a mulher ainda é mulher. Não. Vamos fazer o seguinte, a mulher agora tem o direito de ser homem, o homem tem o direito de ser mulher, ele tem o direito de ser tudo o que quiser, e você vai, então você destrói aquela complementariedade entre homem e mulher, é aquela realidade de família. E você destrói como? Com uma ideia de misericórdia, porque as pessoas estão sendo oprimidas pela família patriarcal. Então, os gays têm direito de ser respeitados, senão é homofobia. A mulher tem direito de ser respeitada, senão você é um machista chauvinista, etc, etc. Mas você vê claramente que as ideias que são inseridas dentro da família são ideias inoculadas para destruir a família. E está lá desde o início, está lá no Manifesto Comunista. Eles se prefixaram essa tarefa. Com a obra póstuma de Karl Marx, publicada pelo Engels, né, da origem da família, do Estado e da propriedade, ele mostra claramente que a família é uma invenção capitalista. Mas já estava lá no Manifesto Comunista, é necessário destruir a família. Aí quando finalmente, no século XX, a escola de Frankfurt começa a pôr isso em prática, com a revolução sexual, o pessoal diz, não, mas isso não é o marxismo. Como não é o marxismo? Quando Wilhelm Reich, da escola de Frankfurt, diz, por exemplo, que nós precisamos dar liberdade sexual para as crianças, ele não está dizendo uma coisa absurda fora do marxismo. Ele está exatamente fazendo aquilo que o marxismo queria, o que as estruturas precisam ser desmontadas. E a melhor maneira de desmontar isso é a sexualidade. O Wilhelm Reich foi aluno de Freud, mas é membro da escola de Frankfurt. Ele conta na biografia dele que ele, pequeno, com 4 anos de idade, já tinha relações sexuais com a empregada, que ele tomava banho com a mãe dele nua e que ele já se masturbava com 4 anos de idade, e ele está pegando a biografia dele e transformando em tese para todas as crianças do mundo terem a liberdade sexual. Quando se coloca, a gente vê o pessoal meio doido, revolucionário, defendendo com unhas e dentes o direito, né, da liberdade sexual intergeracional, ou seja, o direito da pedofilia. Você diz, não, mas isso é uma deturpação do marxismo. Mas não. Eles estão dizendo desde o início que a coisa precisa ser destruída. Por quê? Porque nós precisamos destruir aquilo que são os conceitos da sociedade burguesa para instaurar o novo. Então tudo que está de pé precisa ser destruído. É por isso que, por exemplo, nós, católicos, somos chamados de fascista. Durante essa campanha eleitoral, quantas vezes você foi chamado de fascista? Ou pessoas que defendem ideias iguais às suas foram chamadas de fascista. Mas isso, claramente, isso é a escola de Frankfurt, que é marxismo puro, né? A escola de Frankfurt, tudo que existe precisa ser destruído. O Adorno, né, criou a famosa escala F. A escala F é a escala de fascismo. Então você vai lá, vai na internet, não tem em português, mas tem na internet vários testes de escala F em inglês.
F-Scale. Vai lá e faz o teste para ver o seu grau de fascismo. Por exemplo, se você acha que os filhos devem obedecer aos pais, você é fascista. Se você acha que existe um poder transcendente que ordena o mundo, você é fascista. Deus. Se você acha que você deve defender o seu país, você é fascista. É por isso que, quando alguém diz Deus, pátria e família, isso é fascista. E tem padre... Gente, eu fico... Olha, eu não sei se eu fico admirado com a ingenuidade ou com a burrice. O cara nunca estudou absolutamente nada da escola de Frankfurt e padre fica repetindo, feito papagaio, essa loucura satânica de que, não, nós temos que tomar cuidado de ficar falando de Deus, pátria e família, porque isso é uma coisa fascista. Gente, isso não é o fascismo de Stalin, não é o fascismo de Hitler, não é o fascismo de Mussolini. Isso é o fascismo inventado pela escola de Frankfurt. O senhor Adorno, o senhor Horkheimer e o senhor Marcuse saíram fugidos da Alemanha nazista para os Estados Unidos, que os acolheu e os salvou, e dedicaram o resto da sua vida para escrever livros para provar que a sociedade americana que os salvou do campo de concentração nazista é pior do que Hitler. Por quê? Porque eles são gnósticos, eles são marxistas. E como marxistas, eles são gnósticos. Ou seja, o mundo é mau e precisa ser destruído. Essa convicção satânica de que a criação precisa ser destruída. Né? Uma das coisas da biografia de Horkheimer, né? Escola de Frankfurt, todos esses nomes aqui que eu estou colocando, né? O Horkheimer ia contratar um professor para a escola de Frankfurt. Aí disseram, não, fulano lá, ele parece um cara bom, hein? Vamos contratar ele. Não. Eu não vi nos olhos dele aquele ódio por tudo o que existe. Não vou contratar. Eu só vou contratar se o cara tiver ódio por tudo que existe. É isso. Então não me interessa minimamente se os caras estão num terreiro de macumba, de quimbanda, ou estão fazendo culto a Satanás, matando bodes e oferecendo holocaustos a Beuzebu. Isso daí, não estou desprezando o poder espiritual dessas coisas. Mas o que é mais importante é nós entendermos que, historicamente, o marxismo, ele abraçou uma ideia satânica, que é a ideia de que a criação é má e ela precisa ser destruída para que surja o bem. E que do mal surgirá o bem. Da revolução, da destruição. Então, eles sistematicamente, onde põem a mão, eles querem destruir tudo. Essa convicção existe dentro da Igreja Católica. Quem assistiu minha aula de 12 de setembro, que eu falei Nicarágua e Nosso Futuro, que eu falei da Teologia da Libertação, eu falei da Teologia da Libertação e eu disse, tem que abolir a fronteira entre igreja e mundo. Ou seja, dissolução da igreja. O que é isso? A escola de Frankfurt aplicada à igreja. A destruição. A igreja precisa ser desmontada. Por quê? Quando as igrejas estiverem vazias, quando os seminários estiverem vazios, quando as ordens religiosas estiverem vazias, quando os cristãos estiverem completamente secularizados, mundanizados, descristianizados, surgirá o bem. E então surgirá uma sociedade cristã. Essa é a convicção louca dessa gente.
Então vocês entendem que aqui a coisa tem uma importância maior do que simplesmente o detalhe histórico, biográfico, se Marx fazia ou não fazia macumba na casa dele. Entenderam? Porque a forma de pensar filosoficamente é destruidora. Então é por isso, atenção senhores, por isso que a maior parte dos satanistas hoje em dia se declara ateus. Eles se declaram ateus. Para nós parece uma incoerência. Né? Não é doido? O cara não acredita em Deus, mas é satanista. Mas porque eles cultuam a Satanás, não porque eles têm a convicção de que Satanás existe, mas porque Satanás é uma ideia importante para destruir a hegemonia cristã e para desfazer a cultura cristã. De tal forma que eu conheço, sim, aqui não estou de ouvir falar, não é com fofoca de internet, eu conheço pessoalmente o caso de um aluno do site. Um aluno do site que, filiado a um partido marxista, aprendeu com seus amigos marxistas a fazer pequenos rituais satânicos, mas ele era ateu. Está entendendo? Simplesmente para quebrar o paradigma. Depois ele se deu mal, porque começou as manifestações preternaturais, ele se assustou quando viu que ele não acreditava em Satanás, ele era ateu, estava fazendo aquele negócio só para quebrar, porque disseram para ele, olha, a sua criação foi cristã, então para você ser revolucionário de verdade, você precisa fazer esse culto aqui a Satanás. Satanás não existe, se preocupa não, você precisa fazer isso aqui porque quebra os seus paradigmas. Né? E ele foi brincar com fogo. E começou a fazer aquele culto a Satanás, um belo dia, uma manifestação preternatural, e ele se assustou, aí começou a pesquisar a coisa de verdade, encontrou o nosso site, se converteu e virou católico. Né? Então, com isso eu não estou dizendo, repito, que todos os marxistas são satanistas e fazem cultos satânicos, não, mas famosos e importantes autores marxistas, revolucionários, cultivam esse apreço por Satanás. O famoso Saul Alinsky, né, revolucionário que inspirou Obama e Companhia Limitada, né, ele mesmo dizia que Satanás foi o primeiro revolucionário. Então eles têm alta estima, Satanás, como um paradigma, o cara que quebrou as estruturas. É o primeiro revolucionário. Então não quer dizer que eles realmente creiam em Satanás. Mas não é importante que eles creiam em Satanás, é importante que Satanás creia neles. Isso é o que é o mais importante. O que é mais importante é que nós sabemos que o diabo existe, nós sabemos que os demônios agem nessas coisas e que, portanto, eles estão sendo usados, quer eles creiam, quer não precisa, entendeu? A fé é uma exigência para entrar no céu, não precisa ter fé para ir para o inferno, você não precisa crer que o demônio existe para ir para o inferno, né? A fé é uma exigência para entrar no céu. Para entrar no inferno não precisa ter fé em Satanás. Então, nós precisamos rezar por essas pessoas, não ter raiva deles. Né? Eu quero que vocês entendam aqui que a finalidade dessa nossa aula não é demonizar essas pessoas. Não, nós precisamos nos apiedar dessas pessoas. Nós precisamos amá-las, porque foi por elas que Jesus derramou o sangue dele na cruz.
Foi por essas pessoas que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para que eles sejam salvos. Então nós não temos que odiá-los. Nós temos que odiar e rejeitar o que eles fazem. Essas pessoas, nós precisamos rezar por eles, porque essas pessoas se convertem. Existem conversões de pessoas assim. Né? Nós precisamos rezar por elas. Então, é importante nós termos em vista isso daqui, e eu quero terminar com uma citação de um documento pontifício, para ele não ficar somente na coisa assim, Padre Paulo, eu sou um seguidor de Padre Paulo, né? Ou seja, eu simplesmente coloquei aqui coisas, dados históricos, interpretações filosóficas, mas vamos para o magistério da Igreja. Né? O Papa Pio XI, né? Está aqui a voz dos papas contra o comunismo, que é da editora Veritatem, não Caritatem, editora Caritatem. Eles fizeram o trabalho de coligir num só volume todos os documentos contra o comunismo. Então, Pio XI, lá ainda na época em que havia a Guerra Civil Espanhola, né, a Guerra dos Cristeiros no México, naquele ambiente há poucos anos tinha acontecido a Revolução Bolchevique na Rússia. Então, nesse ambiente, em 1930, ele escreveu essa Divinis Redemptoris. No número 77, já na conclusão, ele diz o seguinte: ao mesmo tempo, deve o Estado deixar à Igreja plena liberdade de cumprir a sua missão divina e espiritual, para contribuir assim poderosamente para salvar os povos da terrível tormenta da hora presente. Então o Papa está dizendo, olha, vocês deem a liberdade da Igreja. A Igreja precisa evangelizar, porque o comunismo está aí tomando conta de tudo, e quem vai resolver a história do comunismo é a Igreja. Por que Pio XI tem essa convicção? Veja que nós temos hoje em dia a convicção contrária, né? A Igreja não pode se meter nisso. A Igreja, o senhor está politizando o Padre Paulo. Eu não estou politizando nada. O Papa está dizendo que quem vai resolver isso não são os partidos liberais, não é a economia livre, não é nada disso. Quem vai resolver verdadeiramente é a verdadeira Santa Igreja Católica que vai resolver o problema do comunismo. Por quê que ele tem essa convicção? Por toda parte se faz hoje um angustioso apelo às forças morais e espirituais, e com toda razão, porque o mal que se deve combater é, antes de tudo, considerado a sua primeira origem, um mal de natureza espiritual. Ou seja, Pio XI está dizendo que o problema do marxismo é um problema espiritual, que é o que nós dissemos aqui nessa aula. É uma revolta contra a criação. É revolta contra a estrutura do ser que está na realidade, criada por Deus. É uma revolta espiritual. E como é o nome do revoltado mesmo? Satanás. Né? Um mal de natureza espiritual. E desta fonte é que brotam, por uma lógica diabólica, todas as monstruosidades do comunismo. Então, quais são as monstruosidades do comunismo? Só para vocês entenderem as monstruosidades do comunismo. Vocês querem saber as monstruosidades do comunismo? Leiam o Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, né? Para vocês saberem as monstruosidades do comunismo. Que o campo de concentração de Hitler é brincadeira de criança, perto do que eles faziam nos Gulag da União Soviética. Querem saber a tragédia do comunismo? Né? A editora Vida Editorial publicou agora um livro que pode até ser vendido junto com esse. Ele é menorzinho, chamado Fenômeno Ptesti. Ptesti é uma prisão
que existiu durante uns 3, 4 anos na Romênia, em que foi a mais terrível prisão comunista que existiu, porque eles faziam experiências de lavagem cerebral com cristãos. O pastor Richard Wurmbrand esteve nessa prisão, né? Ele escreveu, né, o seu livro, não sei se tem o nome do livro aqui, no Cárcere por Cristo, uma coisa assim, eu não me lembro o nome do livro, mas enfim, não interessa. Mas vejam lá, procura Wurmbrand, vai aparecer o livro dele em que ele mostra o inferno que ele viveu em Pitești. Mas tem esse livro, O Fenômeno Pitești, de Virgil Jerunca. E eles mostram as tragédias que se fizeram nessa prisão, porque assim, a gente fala dos mártires cristãos, mas ali eles faziam lavagem cerebral em que eles drogavam os cristãos para enfraquecer a força. Né? Ah, você é santo? Não tem problema. Nós temos uma droguinha aqui para enfraquecer você e fazer você, ou torturar você, fazendo você fazer coisas abomináveis. Então eles pegavam padres ortodoxos e faziam o padre ortodoxo consagrar fezes e urina no lugar de pão e vinho. Todos pegavam jovens cristãos e todos os dias batizavam esses jovens cristãos num balde de urina e excrementos. Crucificavam a pessoa durante dias lá passando fome, amarrado numa cruz, e depois faziam uma multidão de pessoas passar por cima dele, defecando e urinando, e dizendo: eis aí o Cristo de vocês, adorem. E fazia adorar. A pessoa reclamava de sede, dava urina para beber. Wurmbrand relata a experiência de um pastor, não ele, é um outro pastor protestante, cujo filho foi torturado na frente do pai para que o pai renunciasse a Cristo. E o filho, sendo torturado, disse: papai, eu prefiro morrer do que ter um pai traidor. Ele resistiu. Ora, a maldade das coisas que foram feitas pelos comunistas, que está no livro Negro do Comunismo, publicado aqui no Brasil, pela Bertrand do Brasil, pega lá, mais de 100 milhões, a contabilidade que eles fizeram, isso aqui não é assim, chutaram, não, eles fizeram a contabilidade, porque quando caiu a União Soviética, durante um tempo, os arquivos da KGB ficaram abertos. O pessoal foi lá e conseguiu, né, fazer cópia de muita coisa e fizeram a contabilidade de cerca de 100 milhões de pessoas mortas pelo comunismo. Foi o que conseguiram. Agora, as cifras atualizadas dizem que foi muito mais, 200 milhões, 300 milhões, um negócio muito mais. Então, a maldade, você vê claramente que se nós temos horror por Hitler e pelo nazismo, porque mataram 6 milhões de pessoas nos campos de concentração, que horror não temos que ter pelo comunismo? Então essas coisas são escondidas. Essas coisas são escondidas. Esse autoritarismo, esse sim, genocida. Os comunistas é que são genocidas. Pois bem, essas coisas horrorosas, quem diante de tanta maldade não pensa imediatamente que isso é uma experiência de inferno aqui na Terra? Isso é uma eclosão de Satanás e seus demônios aqui nesse mundo. De tanta maldade assim. Então, o Papa Pio XI, diante dessas maldades, ele diz: é um mal de natureza espiritual. Não tem como, gente, você ver essas maldades e não acreditar
que o demônio existe. Todas as monstruosidades do comunismo são monstruosidades mesmo. Ora, entre as forças morais e religiosas sobressai incontestavelmente a Igreja Católica, e por isso o mesmo bem da humanidade exige que não se ponha obstáculo à sua atividade. A Igreja Católica precisa ser livre. Nós não podemos amordaçar a Igreja para que ela pare de pregar contra essa maldade. Porque ela é a única força espiritual capaz de opor, de deter esta avalanche de maldade destruidora. Agora, me interessa, por acaso, de descobrir, nós vamos descobrir lá no céu. No céu nós vamos ver se Marx era satanista, se ele era possesso, se Stalin adorava o demônio, se ele era possesso, etc. e tal. Não me interessa aqui esse detalhe. Me interessa a substância da coisa. É uma ideia profundamente satânica, essa ideia de que eu, destruindo tudo, farei brotar o bem. Fazendo a profunda maldade, farei nascer o bem. Esta é uma ideia que brota diretamente do inferno e que está na boca de Mefistófeles, e Marx gostava de repetir isso. E você vê claramente nos escritos dele como ele quer destruir tudo. E você vê claramente nos escritos dos seus discípulos como eles querem destruir tudo. Essa sanha de destruição de tudo que é bom, de tudo que é belo, de tudo que é ordenado, de tudo que é ordeiro, tudo isso é fascista. E eles fazem isso como? Através da linguagem. Eles acorrentam as pessoas espiritualmente na linguagem que sai da língua da serpente, a língua bifurcada da serpente, onde eles condenam você de autoritarismo, sendo eles mesmos os maiores apologistas do autoritarismo quando eles estão no poder. Eles acusam você de crueldade quando eles mesmos, internamente, têm a apologia da crueldade, porque eles creem que, sendo cruéis assim, eles estão evitando um mal maior para a humanidade. Essas pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Mas nós não podemos deixar nos enganar. Então, você que é aluno do site, eu quis fazer essa transmissão para você, para que você conheça isto a fundo. Você não precisa crer em mim. Não creia em mim. Vai estudar. Só tem uma coisa escondendo essa verdade de você, é a sua ignorância. Você não quer estudar. Você não quer ir atrás das fontes. Vejam, eu não quero aqui mergulhar em conclusões, né, e usar os mesmos métodos que usam os marxistas. Qual é o método que o marxista usa? Ele desumaniza o seu adversário. Tá? O método marxista é pegar, por exemplo, um padre, o padre Paulo Ricardo, etc e tal, xingar tanto, criar uma narrativa tão má a respeito desse padre, que você desumaniza. E o primeiro que matar o padre Paulo Ricardo vai se achar um herói. Porque fez um bem para a humanidade, você desumanizou a pessoa. Através do quê? Da linguagem. Portanto, eu não quero fazer isso. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou desumanizando os marxistas. Eu estou humanizando, eu estou dizendo assim, eles são vítimas. As primeiras vítimas desse pensamento terrível. Se eles são vítimas conscientes, então são culpados e merecerão o inferno. Mas eles não são
demônios encarnados. Eles são seres humanos que podem ser convertidos, cujas almas são preciosas porque Cristo derramou o sangue dele na cruz por eles e, portanto, nós devemos rezar por essas pessoas e amá-los, rejeitando e odiando o que eles fazem. Então vamos lá, coragem. É uma luta espiritual, mas vale a pena. Vale a pena porque tem céu. Tem céu. Tem céu para todos aqueles que, como verdadeiros cristãos, rejeitarem o caminho de Satanás. Então, peçamos aos nossos anjos da guarda, à Virgem Maria, que o Papa Pio XI invoca como Auxilium Christianorum, que ela venha nos auxiliar e defender-nos no combate. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.